Bom, gente, boa tarde mais uma vez. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje aqui, ela está dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre codificadores e decodificadores. A aula passada a gente finalizou o conteúdo a respeito das características, mais técnicas, o princípio de construção das portas lógicas. E agora a gente vai continuar com aquela evolução em termos do uso de portas lógicas em circuitos um pouco mais complexos. O circuito que a gente vai ver hoje é o codificador e decodificador, nessa primeira parte. Então, vamos dar início aqui, deixa eu começar a compartilhar minha tela. Pronto, está todo mundo vendo a tela? Beleza, Natália, muito obrigado. Então, vamos lá. Bom, nessa nossa aula, a gente vai ver o que são codificadores e o que são decodificadores. Então, vamos começar com uma pergunta bem simples. Imagina que a gente tivesse uma quantidade de botões limitada e a gente precisasse ligar vários equipamentos, controlar um conjunto de equipamentos que precisa ser acionado. Como é que a gente faria isso se a gente tivesse uma quantidade de botões menor do que a quantidade de equipamentos que a gente precisa acionar? Imagina que a gente tivesse, sei lá, 3 botões e a gente precisasse ligar 8 equipamentos. Como é que a gente faria isso, utilizando circuitos lógicos? Bom, um exemplo desse problema, é a implementação de um codificador. Um exemplo para a solução desse problema, é através da implementação de um codificador, decodificador, depender muito do tipo de problema que você está tentando enfrentar. Mas vamos ver o que é um codificador, o que é um decodificador, para entender melhor esse tipo de situação. Então imagina lá, Não sei se vocês são saudosistas, não sei se algum de vocês já assistiu à trilogia De Volta para o Futuro, É um conjunto com 3 filmes. Hoje em dia a gente não vê mais tanto esse tipo de display, display de 7 segmentos em equipamentos, A gente vê isso em um conjunto limitado de equipamentos, de utensílios dentro da nossa casa. Então, hoje em dia, micro-ondas, às vezes você ainda tem esse tipo de display, som, alguma coisa assim, mas ainda é muito limitado. Mas, na década de 80, na década de 90, a gente tinha uma quantidade, assim, tremenda de equipamentos que tinham os famosos displays de 7 segmentos. Então, isso aí é um exemplo lá do filme. No De Volta para o Futuro existe um display, com um conjunto de três estruturas aí, três conjuntos de data e hora, E aí, como o filme trata sobre a temática de viagem no tempo, ele tinha o tempo de destino, o tempo presente e, se eu não me engano, era o tempo para o qual, do tempo de onde você vem, Então, tinha um conjunto com esses 3 displays aí, com essas 3 datas, e essas datas ficavam sendo alteradas. Por que eu estou usando isso aí, como exemplo? Porque, para que você consiga fazer um display de 7 segmentos, exibir o valor desejado, é necessário que você tenha um circuito, um decodificador para isso. E a gente vai ver como é que funciona isso na aula de hoje. Mas não só isso, Esse exemplo aí foi um dos projetos que eu submeti em um desses semestres, Os alunos, eles tinham que desenvolver essa estrutura, do
do relógio do filme De Volta para o Futuro, né, do display que tem lá no carro. E aí foi uma coisa bem interessante, porque para montar toda essa estrutura, né, o decodificador para o display de 7 segmentos é só um pedacinho, né, só um bloquinho dentro do projeto como um todo, né, da estrutura complexa que é você montar esse relógio, né, que exibe três estruturas temporais diferentes. Bom, mas dando continuidade aqui, né, então só o exemplo. Dentro do carro tinha o relógio, né, e aí quando o cara queria fazer a viagem no tempo, né, acontecia uma série de coisas aí e os displays eram atualizados. Certo. O que é um codificador? Vamos começar por codificador. O codificador nada mais é do que um circuito digital que faz a conversão de um número qualquer para um código binário. Bom, a gente pensa, né, um circuito que converte um número qualquer para um código binário, como assim? Como é que é essa coisa, né? Se a gente tiver um número em decimal, esse número já vai apresentar já vai aparecer em binário através desse codificador. Como é que a gente insere esse número decimal? Né? Como é que funciona essa estrutura? Bom, geralmente o dado que vai ser aplicado à entrada do dispositivo, né, a entrada desse bloco, ele vem de apenas um bit. Então, o que você vai estar inserindo, na verdade, não é um número, mas sim um bit que representa a informação que você está querendo colocar. Vou explicar melhor daqui a pouco. E existem aí uma série de tipos de codificadores, né? Desde os codificadores que a gente já viu, do tipo binário para Gray, octal para binário, decimal para BCD, como outros codificadores mais genéricos, né? Os codificadores 8 para 3, 16 para 4, 32 para 5 e assim por diante. De maneira geral, o diagrama de um codificador é uma coisa desse tipo, né? A gente tem aqui um conjunto de entradas e um conjunto de saídas. A quantidade de entradas e a quantidade de saídas vai variar de acordo com o tamanho do nosso decodificador. Se vocês observarem aqui, né, a gente tem diferentes opções de decodificador com diferentes relações. Essas relações, né, elas podem, inclusive, ser de 1 para 1. Né? Vai depender da sua necessidade. Então, ó, um exemplo aqui. Isso aqui é um codificador octal para binário. Como é que a gente entra com o dado octal para que o codificador converta esse número octal para um número binário? Bom, aí é que está o grande segredo. O dado octal, a informação que vai estar na entrada, ela nada mais é do que uma representação feita através de um conjunto de bits. Então, se a gente tem aqui um codificador que é de octal para binário, a gente já sabe que se eu quero representar um número octal, esse número octal, né, esse sistema de numeração, ele vai de 0 até 7. Então, a gente precisa de 8 posições. E essas posições aqui, esses 8 números, eles vão ser representados em binário por 3 bits. Esse conjunto com 3 bits vai guardar, ou é suficiente para guardar a informação de qualquer número octal. Então, qualquer número octal que vai de 0 a 7 pode ser convertido para 3 bits. 3 bits são suficientes para você representar qualquer quantidade octal entre 0 e 7. Certo? Então, quando a gente fala isso quer dizer que vai ser necessário uma forma de colocar esses valores dentro do nosso codificador e uma forma de você representar esses bits na saída, né? Ou o dado convertido. Nesse caso aqui, o nosso codificador de octal para binário,
É um codificador que tem 8 entradas e 3 saídas. As 3 saídas vão ser exatamente o número binário que representa o código, né, ou o valor octal que estava na entrada. Se vocês observarem, aqui na entrada, o que aparece efetivamente não é um número octal, mas sim qual sequência do número octal a gente está querendo converter. Então, esse x0 nada mais é do que um botão onde vai ter escrito em cima desse botão o valor 0. O x1 vai ser um botão que vai estar escrito em cima desse botão o valor 1. O x2 vai ser um botão e assim por diante, até chegar no x7. De modo geral, o que a gente tem aqui nas entradas é um conjunto de chaves onde cada chave representa o valor que a gente quer colocar na entrada. Professor, se a gente trocar essa tecla aqui, a tecla do 2, com a tecla do 7, o que é que vai acontecer? É isso que vocês estão pensando. Se você simplesmente trocar a tecla do 7 com a tecla do 2, toda vez que você apertar aqui nessa posição, vai aparecer 2, independente se aqui em cima está escrito 7. Do mesmo jeito aqui, se você apertar nessa posição aqui, vai aparecer 7, independente se aqui em cima está escrito 2. Né? Os valores das entradas estão associados, né, por hardware, né, como a gente chama, é hardwired. Né? Então aqui o x0 vai ser o 0, o x1 vai ser o 1, o x2 vai ser o 2, até chegar no x7, que vai representar o 7. O problema é, pressionar duas teclas, você vai estar impondo uma situação que não é a situação coerente, a situação de funcionamento normal, de operação normal do seu codificador. Esse codificador ele vai funcionar quando você, de maneira normal, né, da maneira correta, apertando apenas uma tecla por vez. E aí cada tecla representa a quantidade que você deseja. Então, se eu apertar na tecla que está associada à entrada X3, o que é que está acontecendo? Eu estou colocando aqui dentro do meu codificador a informação que significa eu quero que na saída desse codificador apareça o valor 3 em binário. No fim das contas, quando você aperta essa tecla 3, essa tecla X3 aqui, é isso que você está querendo fazer. Você está querendo que o circuito represente o conteúdo dessa tecla aqui em binário. E é isso que vai acontecer nessa sua saída, que vai de Z0 a Z2. Então, ó, percebam, qual é a tabela da verdade para esse nosso codificador? Cada tecla que você pressiona, ela vai assumir o valor 1. Isso pode ser trocado. A gente pode fazer o que nós chamamos de nível baixo ativo, que é inverter todos esses valores aqui, né? Então, tipo, na hora que você pressiona a tecla, ao invés de ir 1 para dentro do circuito, você manda 0. A lógica de funcionamento é a mesma. Só uma tecla deve ser pressionada por vez, por isso que nessa estrutura aqui, se você observar, a gente só tem um bit, um em cada linha. Porque nessa linha aqui significa que essa tecla X0 foi pressionada, nessa linha aqui significa que a tecla X1 foi pressionada, e assim por diante até chegar na tecla X7. E o que é que a gente tem que ter na saída? Se vocês observarem, na saída, a gente tem que ter representado o valor que está associado a cada tecla. Então, se eu pressionar aqui, ó, a tecla do X0, o que é que tem que aparecer na saída? Tem que aparecer 0, 0, 0. Se eu pressionar a tecla do X1, o que é que tem que aparecer na saída? 0, 0, 1. E assim por diante. Então, se vocês observarem do jeito que está aqui, agora que a gente já estudou o mapa de Veite-Carnot, fica fácil de tentar confeccionar esse circuito, né? Projetar esse circuito. O que é que a gente precisaria fazer?
precisaria de obter um mapa para cada uma dessas saídas e, consequentemente, a partir desse mapa, a gente vai obter a expressão lógica simplificada que pode ser implementada para a construção desse circuito aqui como um todo. Certo? Perguntinha que não quer calar. E se nenhuma tecla for pressionada? O que é que acontece? Se vocês observarem nesse circuito aqui, nessa tabela da verdade, a gente não tem uma linha onde nenhuma tecla é pressionada. Nessa tabela da verdade, a gente está partindo do pressuposto que sempre uma tecla está sendo pressionada. Imagina que isso aí é um tecladozinho, né? Então, tipo, uma vez que você ligou o seu sistema, você já tem que estar com o dedo em cima de uma tecla. Então, uma vez que você alimentou o circuito, né? Você tem que estar com o dedo em cima de uma tecla. Se não tiver com o dedo em cima de uma tecla, o que acontece? Vou deixar essa perguntinha para vocês aí. Mas daqui a pouco a gente vai resolver ela. Olá, aqui está um exemplo, considerando, né, o que eu tinha falado. Duas coisas, né, que eu tinha falado. A entrada, aqui nesse exemplo, é a entrada que a gente chama de nível baixo ativo, por isso que ela está aqui, ó, barrada, A0 barrado, A1 barrado e assim por diante. E a gente tem aqui, ó, uma situação na qual, isso aqui é o mesmo circuito do slide anterior, né? É um conversor binário de 8 para 3. Imagina que aqui a gente tem, né, aquelas nossas 8 entradas, isso aqui podia ser a representação do sistema binário, do sistema octal, sistema de numeração octal. E aqui, né, o resultado é a conversão de octal para binário. Então, ó, percebam a situação aqui, ó. Nessa situação, o que é que nós temos? Nós temos a possibilidade, nós temos uma tabela onde as entradas são 1 e só a tecla que está pressionada funciona com nível baixo ativo, né? Toda vez que a gente quiser acionar uma certa tecla, né? Toda vez que a gente pressionar uma certa tecla, a entrada no circuito vai ser 0, ao invés de ser 1. Então, isso aqui, bom, depende muito de como é o projeto do seu codificador. Como eu falei, pode ser nível baixo ativo, pode ser nível alto ativo, o funcionamento deles é idêntico. A gente só tem que tomar cuidado, né, com a inversão que foi feita aqui na entrada. Então, beleza. Da forma que está aqui, o que é que a gente consegue perceber? Se vocês observarem, a gente tem uma linha, aqui, ó, uma linha completa, onde tanto faz. O que é que esse X significa? Esse X significa tanto faz. Tanto faz essa tecla está pressionada ou não, a saída é 0. Então, se você liga o circuito e você pressiona a tecla do 0 ou não, a saída do circuito é 0. O resto do funcionamento é idêntico ao do slide anterior. Se você pressiona a tecla 1, a gente vai ter 1 aparecendo na saída. Se você pressiona a tecla 2, você vai ter 2 na saída, e assim por diante, né? Então, para que a gente tenha uma operação adequada desse circuito, como eu já havia mencionado antes, somente uma tecla deve ser pressionada por vez. Se a gente pressiona mais de uma, né, o funcionamento desse circuito aqui não vai estar acontecendo da maneira com qual esse circuito foi projetado. Né? Se o cara pressionar mais de uma tecla, danou-se o fogo, né? Subiu. Bom, outro exemplo aí, né, do circuito. A gente tem aqui, esse aqui é um exemplo comercial, né? A gente tem o BCD 74147. Esse circuito aí, ele funciona mais ou menos como aqueles que a gente tem, como o exemplo que a gente tinha mencionado anteriormente. Se você observar, esse circuito aí, ele é um conversor de 9 para 4. Então, esse codificador, ele tem 9 entradas e 4 saídas.
A depender da tecla que está sendo pressionada aqui em uma dessas entradas, a gente vai ter aqui uma certa codificação na saída. E percebam que essa codificação aqui, ela não necessariamente é uma codificação binária, uma conversão binária, como a gente já tava vendo. Né? Se vocês observarem aqui, ó, se tiver a tecla A1 pressionada, né, e as outras 9, aqui não está saindo 1. Né? O valor binário que está aparecendo aqui é outro. O valor binário que está aparecendo aqui é 14. Então, não necessariamente o codificador ele precisa sempre funcionar de modo que você entra com um valor na entrada e na saída o valor é a representação daquela quantidade em binário. O codificador ele vai apresentar na sua saída o código que você projetou para que ele apresentasse, a depender de qual das entradas foi selecionada. Certo? Ó, esse aqui é um exemplo clássico. Se você pegar o 74.147, esse CI que a gente tinha visto, né, e utilizar lá ó, um conjunto de chaves, e você for de A1 até A9, essa estrutura montada aqui, ela permite você utilizar um teclado desse daqui, ó, teclado comum desse daqui, para fazer uma conversão direta, né, de um teclado, fazer com que esse teclado aqui ganhe vida. Então, muitas vezes em telefones antigos, né, telefone mais antigo, que era desse tipo aqui, aquele telefone fixo, quando a gente, hoje em dia, não vou dizer que é uma raridade, mas é menos comum você ver telefones fixos com um circuito baseado em 74, 147. Hoje em dia é tudo bem integrado, né, tudo bem compacto. Mas, se você pegar um telefone mais antigo, talvez você consiga ver ainda uma montagem que usa o 74, 147. Ele nada mais é do que um conversor que permitia com que isso aqui, né, que essa estrutura aqui tivesse vida, né, com que ele funcionasse. Bom, e o decodificador? Perceba, a gente viu codificadores. O codificador, ele tem um conjunto de entradas. Normalmente, isso não é uma coisa escrita na pedra, né? Normalmente, o conjunto de entradas é maior do que o conjunto de saída, né? Mas, isso, como eu falei, não é uma coisa amarrada. Eles podem ser iguais. No caso do decodificador, ele é um circuito que faz a conversão de um código binário para um número qualquer. Ele, teoricamente, vai fazer o contrário. Então, você entra com um código binário, normalmente compacto, e esse código ele vai permitir com que uma das saídas seja acionada ou não, caso você tenha a lógica invertida. Geralmente recebe um código binário na entrada e ativa apenas uma saída. Né? Eu digo ativar, é ativar em nível alto ativo ou nível baixo ativo. Então, a gente tem também alguns codificadores, alguns conversores, mas normalmente, se vocês observarem, a lógica é a contrária do codificador. A gente tem menos entradas do que saídas, né? Enquanto no codificador era bem o contrário que a gente tinha aqui. Certo? Então, vamos lá. Lembra daquele nosso exemplo, né? E se eu precisar acionar um equipamento entre 8 e eu só tenho 3 botões para fazer isso? Bom, você poderia utilizar um decodificador de 3 para 8. Esse decodificador de 3 para 8 permite com que, através de um código que você coloque na entrada, apenas um equipamento, vamos dizer que a gente colocou esse código aqui na entrada, apenas esse equipamento, o equipamento que está ligado à saída O3, ia ser acionado. Todos os outros equipamentos iam ficar desligados. Aí, um exemplo disso, né? No início dos anos 2000, tinha um site muito famoso
muito comum, assim, entre o pessoal da área técnica, né? Que é o site do Roger Com. E aí era interessante, eles tinham soluções, assim, diversas, em termos de programação e em termos de hardware, né? Para você fazer controle, automação de algumas coisas, né? E um dos exemplos que ele dava era como controlar até 32 equipamentos utilizando 8 bits, né? Então, utilizando 4 bits. Então, no fim das contas, o cara tinha assim, um conjunto de decodificadores que ele organizava de modo que, com uma certa quantidade limitada de bits, acho que era 5 bits, com 5 bits você conseguia controlar até 32 equipamentos. Né? É sempre, normalmente, né, a gente vê uma relação onde a quantidade de entradas define qual é a quantidade de saídas no nosso decodificador e no nosso codificador. Né? Normalmente é isso que acontece. Então, ó, se você perceber, imagine que cada uma dessas entradas está associada a uma chave. Se a gente tivesse uma chave aqui em A, uma chave em B, uma chave em C. A depender de como você, né, configura essas chaves, você vai garantir que apenas uma dessas saídas aqui seja acionada. Então, para que isso aqui funcione, né, para essa lógica aqui ser implementada, você pode fazê-la utilizando esse tipo de circuito. Então, dá para vocês observarem aí, né? É um circuito relativamente simples, portas AND, né, e um conjunto de portas inversoras. Nesse caso aqui, ela funciona com nível alto ativo. Como eu falei, podia ser com uma lógica invertida. Então, aqui tem outro exemplo, né, de decodificador, o 74 ALS 138. Esse decodificador tem outra coisa interessante, que é o uso do que nós chamamos de entrada de habilitação. Essas entradas de habilitação permitem com que o circuito só funcione se essas entradas aqui tiverem o valor bem definido, o valor que vai fazer com que esse circuito ligue. É como se fosse uma chave de liga e desliga, só que essa chave de liga e desliga, ela é feita através de 3 entradas. Professor, para que serve isso aqui? No fim das contas, isso serve para garantir que as suas saídas só vão ser acionadas se a combinação que você colocar aqui nessas chaves, nessa chave não, nessas entradas de habilitação, se a combinação estiver correta. Se você quiser que essas saídas aqui elas sejam todas desligadas, basta que você desabilite o circuito. Então, mesmo que isso aqui esteja sendo alterado, mesmo que você esteja mudando aqui 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, mesmo que isso aqui esteja mudando constantemente, a saída só vai ser alterada se isso aqui tiver ok. Certo? Então, isso aqui é uma estrutura de proteção. Não só de proteção, né? A gente, no mundo da eletrônica, chama isso aqui de uma entrada de seleção. Ele permite com que a gente habilite ou selecione qual decodificador vai estar com as suas saídas ativadas. Qual é a lógica de funcionamento? Tá aqui, ó. Essas saídas aqui, todas elas, só vão estar ativadas se na entrada de habilitação esse código tiver 001. O que é que isso quer dizer? Professor, se eu quiser deixar ele funcionando sempre, é simples. Pega aqui, ó, esses dois aqui, liga um no outro e liga eles no terra. E esse aqui? Esse aqui é só você ligar no VCC, na alimentação. Pronto. Se você fizer isso aqui, ele vai estar ligado sempre. Quando você mudar aqui uma das saídas vai ser acionada. Vai ser acionada. Qualquer valor que você altera aqui, essas saídas
vão ser alteradas de acordo. Então, ó, se você colocar qualquer coisa diferente, você vai estar desabilitando todas as saídas. Qualquer coisa que seja diferente disso aqui. Certo? Esse circuito é um circuito comercial, então é um circuito que você consegue comprar, né? Um 74 LS138. Exemplo, ó, aqui a gente tem um conjunto de circuitos, um conjunto, são 4 74 LS138, e a gente tem aqui, ó, 5 entradas de habilitação. Então, se imagina, eu preciso controlar 32 equipamentos, mas eu só tenho 5 entradas de habilitação. Como é que eu controlo 32 equipamentos utilizando apenas 5 entradas? E outra, ainda para complicar ainda mais minha vida, eu só tenho lá na minha prateleira decodificadores de 3 para 8. Então, ó, eu tenho 5, né, bits para controle, eu preciso controlar 32 equipamentos e eu só tenho lá no meu gaveteiro decodificadores do tipo 3 para 8. Como é que eu posso fazer isso? Pronto, aqui está um exemplo. Se você utilizar essas entradas aqui, ó, de habilitação, você consegue, utilizando só 2 bits, dizer qual dos decodificadores vai estar habilitado. Consequentemente, você pode utilizar os mesmos 3 bits de entrada que você usa que você usaria para controlar só um decodificador, você vai utilizar para controlar todos os 4. A única diferença é o valor que você está colocando aqui na entrada desse vai ser o mesmo que está na entrada desse, vai ser o mesmo que está na entrada desse, vai ser o mesmo que está na entrada desse. A única diferença é se esse aqui tiver desabilitado, esse desabilitado, só essa saída aqui é que vai ser controlada. Ah, botando o mesmo, continuando com o mesmo valor. Se você alterar esses 2 bits aqui, você pode desabilitar esse e deixar esse aqui habilitado. E aí, ó, esse aqui também desabilitado, esse aqui também desabilitado, esse aqui também desabilitado. Então, só controlando essas 2 entradas aqui, você pode usar qualquer um desses 4 decodificadores, mantendo o mesmo código que você colocou aqui nessa entrada, que serve para um, para outro, para um, para outro. Certo? Então, se vocês observarem, né, com esse tipo de estrutura, a gente consegue controlar até 32 equipamentos, ou seja, ligar, né, um de 32 equipamentos. Percebam que, na hora que você liga um, todos os outros estão desligados. Um exemplo disso aqui, lembra quando o pessoal trabalha, né, no final do ano, nessas festas, né, Réveillon, o pessoal gosta de fazer aquelas apresentações com fogos de artifício, né, e eu acho, assim, bem interessante, porque eles fazem, né, a apresentação de modo que a coisa funciona, assim, de maneira super sincronizada, né. Então, a gente viu lá na abertura da Copa, o cara coloca, assim, uma sequência de fogos no topo do estádio, né, e eles acionam de uma maneira bem sincronizada, né, vai assim explodindo de um a um, então fica um efeito bem bonito, ou eles podem explodir todos de uma vez, né? Como é que o cara consegue fazer uma mudança de sincronismo dela? Como é que o cara consegue implementar uma estrutura que vai ser acionada, né, apenas um por vez, com um certo tempo? Simples, utilizando um circuito desse. Se você muda os valores aqui, né, de acordo com uma dada sequência, só uma dessas saídas vai ser acionada por vez. Basta que você varra, né, todos os valores possíveis aqui na entrada, de modo que essa entrada seja acionada, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, assim por diante, até você chegar nessa última. E aí você consegue, né, hoje digitalmente você consegue fazer isso aqui de maneira muito rápida, né? Perceba que no fim das contas quem vai estar controlando isso aqui vai ser um computador, não é uma pessoa que vai estar lá, né, digitando quais são os valores que vai estar aparecendo, que vai estar sendo colocado aqui na entrada, não é uma pessoa mudando as chaves, né? Isso aqui é um computador que vai estar ligado a essa entrada aqui,
e aí, consequentemente, fazendo com que a sequência seja acionada de acordo com o que for desejado. Tá aí, ó, outro exemplo, o 7442. Esse 7442 é um decodificador aqui que permite com que você coloque uma entrada do tipo BCD e a sua saída seja do tipo decimal. Então, ele é um decodificador binário para decimal. Ele permite com que você coloque um valor aqui que vai de 0000, né? Ó, percebam, 0000 até o valor 9 em BCD, 1001, e essas saídas aqui, elas vão ser acionadas de acordo com esse valor. Se você coloca 0000, a saída que é acionada é a saída O0. Se você coloca esse valor aqui, né, 1001, a saída que vai ser acionada é a saída O9. Professor, e se eu colocar, porque eu podia colocar aqui, se eu quisesse colocar aqui assim, ó, 1 e 1. Se eu quisesse colocar esse valor aqui, ó, nenhuma saída é acionada. Qualquer valor que tiver aqui dentro desse espectro aqui, desse conjunto aqui, nenhuma das saídas é acionada. Então, esse circuito ele foi concebido para funcionar dessa forma. Então, se você colocar qualquer valor aqui, qualquer um desses valores que está aqui, você vai perceber que nenhuma dessas saídas aqui é acionada. Certo? Então, aqui, ó, o circuito, o exemplo do funcionamento desses decodificadores. Beleza, pessoal? Gente, vocês estão com alguma dúvida em relação a codificadores e decodificadores? Estão acompanhando? Lembrando que eu não consigo ver se vocês estão com a câmera ligada, balançando a cabeça assim lá no, no Meet. Tudo beleza? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês já... Tranquilo, professor, pode prosseguir. Beleza. Já sabem o protocolo. Qualquer coisa, podem dar uma paradinha. Então, ó, voltando àquele nosso exemplo, o nosso exemplo clássico, o display de 7 segmentos. Como eu consigo, colocando uma entrada do tipo BCD, fazer com que o meu display de 7 segmentos exiba o valor, né, o número que eu estou colocando aqui na entrada. Se eu colocar aqui na entrada 0, 0, 1, 0. Se eu colocar aqui na entrada 2, como é que eu faço para que esse valor aqui seja representado no meu display de 7 segmentos? Bom, a primeira coisa que eu preciso saber, se eu coloco esse valor aqui, ó, 0010, quais LEDs têm que ficar acionados para que o 2 apareça? Né? Porque perceba que o display de 7 segmentos, ele nada mais é do que um conjunto de LEDs. Um conjunto dessas luzinhas pequenas, né? Desses diodos emissores de luz. O LED. O LED já está presente em muito mais do que 2 equipamentos na casa de vocês, né? Vai estar presente em muito mais. Até no celular, hoje em dia, a gente tem LED, né? O LED de notificação. Então, se o cara manda uma mensagem para alguém, fica lá aquela luzinha piscando lá no nosso LED, né? Quando eu estou falando com vocês aqui, né, utilizando a câmera, do lado da câmera do computador, a gente tem uma luzinha, um LED, que indica que a câmera está ligada nesse momento. Né? Então, a gente tem aqui, pega a mesa digitalizadora, você olha, tem um LEDzinho que indica que o equipamento está funcionando. Então, o LED é muito mais comum do que o display, necessariamente. Né? Se você falar do display de 7 segmentos, ele é construído com LEDs, mas a quantidade de LEDs que a gente vê hoje em dia dentro de casa é muito maior do que a quantidade de displays de 7 segmentos que a gente tem contato. Mas beleza, se eu quisesse que aparecesse 2, o que é aparecer 2? Aparecer 2 é isso aqui está ligado, isso aqui está ligado, isso aqui está ligado, isso aqui está ligado, e isso aqui está ligado. Então tem aqui 2, né?
o desenho do 2 no meu display de 7 segmentos. Para que esse desenho aqui, né, ele exista, né, para que essa estrutura aqui no display, ela possa funcionar, esses LEDs aqui, eles fiquem acionados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha saída a minha saída B, a minha saída G, a E e a D, ou seja, A, B, G, E e D. Essas saídas aqui, elas têm que estar acionadas para que esses LEDs eles possam ligar. E as outras, a F e a C. A F e a C, nesse contexto, eles precisam estar desligados. Então, o que é que precisa ser feito? Bom, simples. Você precisa ter um circuito aqui, um circuito, que para cada valor de entrada que você coloque, acione apenas as saídas que você quer que seja representada através desse display de 7 segmentos. Então, ó, já dando passo a passo, né, para uma das atividades que vai surgir para vocês, né? Como é que a gente projeta um decodificador de BCD para display de 7 segmentos? Simples, você vai fazer a tabela da verdade, aquela sua tabela da verdade onde você tem um conjunto de entradas, né? O seu A, B, C, D. Então, aqui você tem todas as 15 possibilidades, e aí percebam, né? Vocês têm uma escolha. Então, você tem do 0 até o 9 e do 10 até o 15. Do 0 até o 9, beleza. Os números vão ser representados aqui nesse display, do 0 até o 9. Agora, do 10 ao 15, o que é que vai aparecer aqui nesse display? Depende. Essa é uma escolha de vocês. Se vocês quiserem que só que apareça sempre o mesmo caractere, é fácil. É só vocês colocarem o mesmo valor aqui no conjunto de saídas. Porque percebeu que a gente vai ter aqui um conjunto de saídas que vai A, B, C, D, opa, F, G, H, não, vai só no G. Pronto. Então, você tem aqui esse conjunto com 7 saídas e 4 entradas, e os valores que vão aparecer, as saídas que vão ser acionadas, vai depender do valor que você está colocando aqui na entrada. Então, ó, cada um desses aqui são saídas. Você, teoricamente, tem um mapa de via de Carnot para cada uma dessas saídas, para que você tenha um circuito associado a cada uma dessas saídas. Mediante a variação das entradas, só os LEDs que forem necessários vão ser ligados de acordo com o circuito que foi definido aqui. Então, além dessa estrutura aqui, esse circuito aqui ele é o seu 7446 ou 7447, a mudança de um para o outro, isso aqui são dois CIs comerciais, a mudança de um para o outro é que um é nível baixo ativo, o outro é nível alto ativo, porque um é para display do tipo catodo comum e o outro é para display do tipo anodo comum. Falando de uma maneira mais simples, tem um pino comum que deve ser ligado no terra e o outro tem um pino que é comum que deve ser ligado no VCC. Então, as saídas vão ser nível baixo ativo ou as saídas podem ser nível alto ativo. Quando a saída é nível alto ativo, isso significa que o CI está fornecendo corrente para ligar o LED. Quando a saída é nível baixo ativo, isso significa que a corrente vem pelo LED e entra no CI. Então, você precisa colocar 0 na saída para que o LED acenda. No outro, você precisa colocar 1 na saída para que o LED acenda. Basicamente isso, é a diferença de um para o outro. De um desses dois, um funciona de um jeito, um funciona do outro. Confesso que eu não me lembro qual é qual aqui. Mas, além dessas outras coisas, ele possui outras 3 entradas aqui, das quais essas 2 entradas aqui são nível baixo ativo, mas a mais interessante aqui é essa
entrada aqui o LT, que é o teste de luz, né, o teste dos LEDs. Se você coloca um sinal aqui nível baixo, todos os LEDs vão acender independente do valor que você colocar aqui na entrada. Isso permite com que você teste se algum desses LEDs aqui do display está queimado ou não. Você pergunta, professor, mas como é que é esse negócio? Isso aqui é um conjunto, eles vêm juntos, é? Não. Você compra o CI é uma coisa e o display é outra. Por que o negócio é desse jeito, né? Bom, é óbvio que cada um tem sua característica, mas tem uma coisa interessante que é, esse tipo de display, ele é um display que é feito com LED. Esses LEDs, eles têm uma vida útil. E a depender do valor que está aparecendo aqui, pode ser que algum desses segmentos, né, quando disse que era um display de 7 segmentos, pode ser que algum desses segmentos aqui queime. E aí, se imagina, se esse segmento aqui, esse do meio aqui, queimou. Se esse segmento aqui do meio queimou, a gente nunca vai saber se... Nunca não, né? Dá para saber. Mas a gente vai demorar, ou não, para saber se isso aqui não está ligado porque você está mandando zero, ou se isso aqui não está ligado porque está queimado. Então, para ter certeza que todos os segmentos do display estão funcionando, existe essa entrada aqui nesse decodificador. Então, se você bota nível baixo, se você bota zero aqui nessa entrada, independente do valor que tiver aqui nessas entradas, todas as saídas vão ser acionadas, de modo que todos os LEDs deveriam ficar acesos. Isso permitia com que o usuário identificasse, né, o projetista identificasse se no display de 7 segmentos a gente tinha algum segmento queimado. Se tivesse algum segmento queimado, só tira o display da placa, coloca um novo display na placa, faz o teste, está tudo funcionando, beleza. Certo? Então, beleza. A partir daqui, a partir do 9, o que é que vai aparecer no display? Bom, depende do projetista. No caso do 74, 46, 74, 47, é isso aqui que aparece. Quando você coloca 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se você colocar 15, nenhum LED fica aceso. Se você coloca 10, aparece um Czinho. Se você coloca 11, aparece esse outro Czinho. Se você coloca 12, aparece esse Uzinho. Se você coloca 13, aparece isso aqui. Se você coloca 14, aparece esse outro, só esses LEDs aqui são acesos. Se você coloca 15, está tudo desligado. Então, professor, mas e se eu não quiser? Porque perceba, para cada um desses valores aqui, o cara teve que fazer um circuito que fizesse isso aqui. Você pode buscar a solução fácil. O que é a solução fácil? Escolhe só um desses aqui e ele repete em todas essas saídas. Toda vez que aparecer um número acima de 10, independente de qual seja, pode aparecer o mesmo código. Bom, como eu falei, depende do projetista. Esse decodificador aqui funciona desse jeito. Mas vocês podem criar o decodificador de vocês que utilize uma outra representação, né? Vocês podem botar para aparecer um H. Se vocês quiserem, pode aparecer um H. É só você pintar, né? Acionar esses dois LEDs, esse LED aqui do meio e esses LEDs aqui, esse daqui assim. Então, ó, você pode escolher fazer isso aqui, aparecer desse jeito, né? Como eu falei, depende do projetista. Você pode escolher a representação que você quiser para números acima de 9, né? Do 10 para frente. Certo? Bom, em relação a codificadores e decodificadores, é basicamente isso que a gente tinha para falar. Caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade para que a gente possa discutir. Deixa eu pausar a apresentação para que a gente possa discutir. Alguma dúvida? Conseguiram entender mais ou menos o funcionamento do nosso bom e velho codificador e decodificador? Está todo mundo desenrolando. Hein, gente? Beleza, Juan. Bom, como eu falei, né? Qualquer dúvida, não se sintam acanhados, podem entrar em contato, certo? Vou parar a gravação agora, porque a gente fica com a nossa aulinha do
referente a codificadores e decodificadores. Beleza. Show de bola, Luísa. É sempre bom dar uma estudadinha.